Houve uma época em que comprar uma ferramenta era simples. Você escolhia uma marca, pagava mais ou menos caro e assumia que por trás daquele logotipo existia uma forma própria de fabricar. Hoje, isso já não está tão claro, porque muitas vezes você não está comparando ferramentas diferentes, está comparando estratégias diferentes para vender a você a mesma dependência. E essa é a parte que a maioria das pessoas não vê. Não é apenas que uma corporação compra outra, não é apenas que uma marca antiga muda de dono, é que o produto deixa de ser projetado para ficar com você por muitos anos. Ele começa a ser projetado para colocar você dentro de uma plataforma, dentro de uma bateria, dentro de um carregador, dentro de um kit e depois dentro de uma reposição. O logotipo continua ali. A caixa também, a promessa também. Mas, por dentro, mudam os plásticos, a vedação, a eletrônica, os gatilhos, os rolamentos, o suporte. E isso não aparece na vitrine. Aparece quando o gatilho começa a aparecer oco, quando o carregador cozinha a bateria, quando a folga aparece exatamente onde antes havia precisão. E quando isso acontece, você já não está comprando ferramenta. Está financiando rotação. A Stanley Black & Decker hoje reúne marcas como DeWalt, Craftsman, Stanley, Black & Decker, Irwin e Lennox. Isso não significa que tudo sob esse mesmo teto seja ruim. Mas mostra uma mudança de época. Marcas que antes pareciam mundos separados, agora vivem sob a mesma estrutura corporativa. E por isso, o vilão deste vídeo não é um país, nem uma fábrica específica, nem sequer uma marca isolada. O vilão é este, a ferramenta projetada para vender ecossistema primeiro e durar depois. Porque é aí que tudo muda. Quando uma empresa ganha mais prendendo você em baterias e carregadores do que convencendo você pela durabilidade, o incentivo já não é construir algo nobre, é fechar a porta, é aumentar o custo de saída, é fazer com que mudar de plataforma doa mais do que deveria. Isso explica por que tanta gente sente que sua marca de sempre já não parece a mesma. Nem sempre é imaginação, às vezes é projeto, às vezes é corte de custo, às vezes é simples prioridade corporativa. Então a pergunta já não é qual marca você gosta. A pergunta é, qual marca ainda projeta como fabricante e qual apenas administra um logotipo? Para separar uma da outra, são necessárias 4 coisas. Primeiro, sistema. Uma marca séria não vende apenas uma carcaça com motor. Ela vende uma plataforma coerente. Segundo, serviço. Porque qualquer ferramenta pode falhar, a diferença real aparece quando algo falha e alguém precisa responder. Terceiro, consistência. Não uma joia isolada no meio de uma linha inflada. Consistência. Quarto, foco. A marca que ainda pensa como fabricante de ofício costuma ter limites claros. Ela não tenta fazer tudo para todos. Ela tenta resolver trabalho real. Com esse filtro, poucas ainda merecem confiança forte. A primeira é Makita. A Makita continua sendo a Makita Corporation e seu sistema XGT é apresentado oficialmente como uma plataforma sem fio de 40x80x máximos. Isso importa porque ainda se percebe ali uma lógica de sistema próprio, não apenas um catálogo inflado. Por que ela entra? Por quê? Quando você olha para a Makita, ainda vê disciplina. Vê uma marca que não precisa se disfarçar em 20 identidades para encher a prateleira. Vê uma plataforma clara. Vê máquinas que, em geral, ainda transmitem aquela sensação que importa de verdade. Quando você trabalha por horas. Equilíbrio, gatilho preciso, carcaça bem resolvida, menos teatro e mais repetição. Ela não é perfeita. Também já não é barata como antes. Mas ainda parece uma empresa que vende ferramenta antes de vender fumaça. Para carpintaria, instalação, estrutura e trabalho geral sério, a Makita continua do lado certo da linha. Não porque seja mágica, mas porque ainda conserva critério. A segunda é Festol. A Festol pertence à TTS Tool Technic Systems. E a TTS se define como uma empresa familiar de terceira geração. Em sua própria comunicação, a Festol empurra exatamente os valores que este vídeo está premiando: qualidade, confiabilidade, sistema, serviço
e reparabilidade. Além disso, promove um pacote de garantia, all inclusive de 3 anos, e disponibilidade de peças de reposição por 10 anos após o registro. A Festool não vence por volume, vence por intenção. É uma marca que quase obriga você a fazer uma pergunta incômoda. Você quer comprar mais barato hoje ou comprar menos vezes? Porque quando a Festool está bem, isso aparece em detalhes que o marketing não consegue fingir. Tolerâncias, ajustes, extração de pó, sensação de corte, sistema, compatibilidade pensada como fluxo de trabalho e não apenas como desculpa para vender mais plástico verde. O problema é o preço de entrada. Ela não é resposta para todo mundo, nem pretende ser. E justamente por isso entra na lista. Porque não tenta seduzir o planeta inteiro com combos barulhentos de loja grande. Ela fala com quem vive de precisão, acabamento e tempo bem usado. A terceira é Hilti. A Hilti compete em outra liga. Não tanto por romantismo, mas por modelo. A Hilti descreve seu negócio como uma combinação de ferramentas, software e serviços para construção profissional. E seu sistema de fleet management cobra uma mensalidade fixa que cobre uso, serviço e reparo. Em sua comunicação para os Estados Unidos, ela chega a vender isso como um pacote completo com reparos e cobertura contra roubo. Isso muda a conversa, porque a Hilti não vive apenas de vender uma caixa vermelha e desejar boa sorte. Ela vende continuidade operacional, concreto, aço, ancoragens, demolição, obra comercial, uso pesado. É aí que muitas marcas ficam bonitas no YouTube e começam a pedir desculpas no mundo real. A Hilti, por outro lado, construiu reputação ao redor de algo muito menos sexy e muito mais valioso: uptime, tempo ativo, ferramenta trabalhando, ferramenta assistida, ferramenta com respaldo. É cara? Sim, muito. É pro dono de casa médio, nem sempre. Mas, se seu dinheiro depende de a máquina voltar a funcionar amanhã, a Hilti ainda joga um jogo mais sério do que quase todo mundo. A quarta entra com advertência: Milwaukee, mas apenas quando diz Fuel. A Milwaukee define a linha M18 Fuel como sua linha para as aplicações mais exigentes, construída sobre 3 pilares: motor sem escovas, Power State, bateria Red Lithium e inteligência RedLink Plus. Além disso, a Milwaukee apresenta o sistema M18 como uma plataforma enorme, com mais de 250 ferramentas compatíveis. E aqui é preciso ser brutalmente honesto. A Milwaukee não entra porque tudo que ela toca vira ouro. Ela entra porque a linha Fuel, dentro de uma marca massiva, ainda representa uma zona onde se percebe intenção real de desempenho. Fuel costuma parecer produto pensado para ofício: mais potência útil, mais controle, mais coerência sob carga, mais sensação de isto realmente trabalha. Mas o sobrenome importa. Por quê? Fora dessa faixa, o risco de pagar por branding em vez de substância aumenta. E esse é exatamente o problema do mercado moderno. Uma mesma marca pode vender uma ferramenta séria em uma caixa e uma peça de marketing muito rentável na caixa ao lado. Então não, Milwaukee não é cheque em branco. Milwaukee é Fuel, ou quase nada, e aqui é onde a coisa fica interessante. Há 2 marcas que não entram no top 4, mas também não merecem ficar fora da conversa. A primeira, que quase quebra a lista, é Bosch Professional. A Azul e a Bosch está muito mais perto de entrado que muita gente imagina. Porque em um mercado obcecado em prender você dentro de uma bateria, a Bosch fez algo raríssimo. Pegou essa bateria e a tornou mais útil, mais aberta, menos carcerária. Seu sistema 18V já era sério, mas, com o Ampere, a Bosch se tornou uma das poucas grandes marcas que não apenas coloca você em uma plataforma, mas tenta impedir que essa plataforma vire uma prisão. A Ampere fala oficialmente em mais de 35 marcas e mais de 370 ferramentas compatíveis. Além disso, a Bosch sustenta que seu sistema Professional 18V mantém compatibilidade desde 2008. E isso não é pouca coisa, porque se o vilão deste vídeo é o sequestro por plataforma, a Bosch
É uma das poucas que ao menos tenta afrouxar as algemas. Você não está entrando em um experimento improvisado. Então por que ela não entra no top 4? Porque aqui não estamos premiando apenas alcance, catálogo ou força corporativa. Estamos premiando algo mais raro, uma identidade de ferramenta tão clara e tão consistente que ainda pareça uma sobrevivente, não apenas uma gigante competente. E é aí que a Bosch fica a um passo. Ela tem engenharia, tem sistema, tem escala real, mas ainda parece mais um colosso muito bem montado do que uma das últimas marcas puras. Ainda assim, sejamos justos, se você já está dentro da Bosch profissional, não está preso em um canto ruim do mercado, nem perto disso. A segunda, que quase entra, é Metabo. E a Metabo fica à porta por uma razão que neste mercado vale muito: filosofia de sistema. Enquanto metade da indústria projeta pensando em como prender você, a Metabo empurra uma ideia quase subversiva. Uma bateria deveria dar mais liberdade, não menos. O sistema CAS, impulsionado pela Metabo, se apresenta como compatível com mais de 50 marcas e mais de 500 ferramentas. Em outras palavras, é uma das propostas mais frontalmente opostas ao aprisionamento por plataforma em todo o mercado. E isso muda bastante, porque em um mercado cheio de ecossistemas fechados, o CAS não é apenas útil, é uma raridade, quase uma rebelião contra a lógica inteira do negócio. Então, por que também não entra? Porque este vídeo não premia apenas boas ideias, premia marcas que, para uma audiência ampla, ainda sustentam uma identidade muito clara, um suporte legível e uma leitura simples desde o primeiro minuto. E é aí que a Metabo fica exatamente na porta. Quase entra pela filosofia, quase entra pelo sistema. E para certos ofícios, certos mercados e usuários mais técnicos, poderia ser defendida sem problema. Mas, se eu preciso deixar uma lista curta, dura e fácil de ler, a Metabo fica como que é. Uma exceção muito respeitável, mas não uma das 4 mais inevitáveis. E agora vem a parte incômoda. O que evitar? Evite comprar nostalgia. Evite assumir que um nome antigo garante construção antiga. Evite comprar combo kits só porque parecem completos. Evite acreditar que mais peças na caixa significam melhor investimento. Muitas vezes, isso significa apenas mais plástico, mais bateria básica, mais carregador medíocre e mais dificuldade para sair depois. E cuidado com as linhas recortadas, com as submarcas dentro da marca, com o produto feito para bater preço, não para trabalhar, com a versão projetada para parecer profissional sem pagar o custo de ser profissional. Esse é o grande truque do mercado atual. Nem sempre vendem lixo evidente. Isso seria fácil demais de detectar. Eles vendem algo bom o suficiente para apaixonar você no primeiro mês, vistoso o suficiente para justificar a compra, compatível o suficiente para prender você e caro o suficiente de abandonar para que depois você fique. Esse é o negócio. Por isso esta lista é curta. Makita, Festool, Hilt e Milwaukee Fuel, Bosch profissional e Metabo quase derrubam a porta. E isso já diz muito sobre elas. O resto, em muitos casos, vive de uma mistura perigosa. Reputação antiga, embalagem nova e uma plataforma pensada para fazer sua saída custar caro. O marketing promete. A engenharia decide. Não compre o logotipo. Compre a engenharia.